Shalom, povo de Deus. Shalom, shalom. Antes da gravação foi tocado até o shofar, gente. Então, se eu fosse você, eu não perderia ao vivo. Não perca, esteja conosco. Eu sei que é bênção também ver pela internet depois no YouTube, né? Mas ao vivo é tão bom, gente. Tem o antes da palavra, tem o pós-palavra. Hoje nós tivemos uma notícia tão maravilhosa de cura, de milagre da parte do Eterno. Então eu te convido, na verdade, eu te desafio a estar conosco ao vivo. São reuniões muito edificadoras. Amém? Glória a Deus por tudo e por tanto. Meus irmãos aqui que me conhecem, aqueles que não me conhecem, né? Eu vou dar uma breve sobre a minha personalidade. Eu sou curiosa demais. Mas antes, sem Jesus, eu era curiosa por fofoca, tá, gente? Mas agora eu não sou mais curiosa por fofoca, para a glória do Eterno. E eu gosto de instigar os meus irmãos a buscarem dentro de si mesmos respostas para suas perguntas, para quê? Para se alinharem, para ter alinhamento, para ter conserto, para fluírem, para cumprir com aquilo que deva ser cumprido. Amém? Glória a Deus. E por gostar de instigar os meus irmãos ao conserto, eu faço perguntas. E hoje eu faria também, né? Então, a primeira pergunta para essa tarde de vitória: você se considera filho de Deus? Hum? Sim ou não? A próxima pergunta: você se considera um filho maduro, com maturidade, total equilíbrio? E você? A outra pergunta: acha que está numa posição de governo? Um governo espiritual, eu estou falando. Como que você, a próxima pergunta, como que você tem respondido às injustiças? Lembrando, queridos, que injustiça não se relaciona com a consequência das nossas atitudes, com as consequências das nossas decisões do passado. Amém? O meu nome é Fabiana Padilha e eu sou filha de Deus. Eu sou filha do Todo-Poderoso, do Criador. Eu sou filha dele não porque eu mereço, mas porque ele achou graça em mim. E eu sou casada com Rony Padilha, e nós somos pais de 5, porque a família tem que sempre aumentar, amém? E eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. E assim como eu disse no início, eu convido para que você esteja aqui conosco ao vivo. Amém? Tem coisas maravilhosas que acontecem antes e depois das gravações. Então, queridos, abram comigo as escrituras em Gênesis. Gênesis, primeiro livro das escrituras, capítulo 37. Capítulo 37. Glória a Deus pelas escrituras. Pai, é tão gostoso ler as escrituras, meditar nas escrituras, estudar as escrituras, é maravilhoso, Pai. E eu te agradeço por essa liberdade que temos de ler as escrituras. Amém? Capítulo 37 e o versículo é o 2, é o segundo, versículo 30, versículo 2. Amém? Só um pouquinho, vou ver aqui, 37, 2. É a primeira parte, 2. É a primeira parte do versículo, que diz assim: esta é a história da família de Jacó. É essa parte aqui que eu quero começar essa palavra de hoje, falando sobre a história da família de Jacó. Queridos irmãos, nós todos temos uma história familiar. Amém? Concordam comigo? Todos nós temos uma história familiar. E essas histórias que temos, elas foram formadas por coisas boas e coisas ruins. Certo? Concordam comigo? Existe isso em todas as famílias, inclusive na família de Jacó.
família de Abraão, todos aqueles que nós temos lido a respeito disso há muito tempo já, certo? Então, queridos, aprove ao Senhor separar as famílias que nós tivemos. Foi da escolha de Deus que nós tivéssemos os pais que tivemos. Foi da vontade de Deus que nós tivéssemos o nosso esposo, a esposa, os filhos, né? E essa família, esse conjunto de famílias desregrados, cheios de regras, amorosas, falta de amor, agressivas, desligadas, grudadas, que rejeitam, não rejeitam, que ajudam, não ajudam, enfim, foi a família que Deus escolheu para nós. Amém? A família que Deus nos inseriu, na verdade, queridos, é o início da nossa techuvá. A família que você tem e que eu tenho é o start da nossa techuvá. E relembrando, trazendo a nossa lembrança acerca da techuvá. Nós temos 3 pilares do relacionamento com Deus, queridos. Primeiro, a techuvá, ou não é uma ordem específica, vamos falar da techuvá. Segundo, tefilá. Terceiro, tzedaká. Techuvá é fazer o caminho de volta, o retorno à nossa origem. Lembrando que a nossa origem é em Deus, não na nossa família. Amém? Tefilá é oração. É como nós nos relacionamos com Deus. E o tzedaká é justiça. E a justiça não é sentença, gente. A tzedaká do eterno é equidade, é bom senso, é todo mundo estar bem. Amém? Então, nós temos que lembrar que o padrão de Deus, amados, não é derrota. Padrão de Deus não é imperfeição. Mas o pecado trouxe um acúmulo de trevas para as famílias. Amém? Então, se você tem alguma coisa doendo o teu coração em relação à tua família, perdoa agora. Porque esse não é o padrão de Deus. É por causa do pecado que isso aconteceu na sua família. Amém? Hoje nós vamos abordar sobre a família de Jacó, os seus dilemas, os seus erros, os seus acertos. Mas nós vamos focar em José e a reviravolta que foi operada na vida de José. Jacó, queridos, ele foge de casa, né? Foge de casa. Sabe por que que ele fugiu de casa, queridos? Porque ele permitiu que a sua mãe o empurrasse para tomar a bênção do seu irmão, Esaú. Ele permitiu que a mãe dele fizesse. Porque ele poderia ter negado, gente. Ele poderia ter dito, mãe, para com isso, isso é loucura, isso é mentira, isso não é certo. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter se posicionado, mas ele não fez. E sabe por que que ele não fez, queridos? Porque ele havia sido sufocado pelo excesso de cuidado, excesso de zelo, excesso de amor da sua mãe por ele. Sabe? A mãe ficou ali, ó, chocando o filho, e ele ficou o quê? Como que em êxtase por causa disso, e não teve o entendimento que ele poderia ter dito: para com isso, mãe, isso está errado. Amém? Não foi plano de Deus que ele tivesse feito isso, nem plano de Deus que ele tivesse fugido. Amém? A mãe dele, gente, recebeu uma palavra do Senhor sobre a gravidez que ela estava. Eram gêmeos, e ela recebeu uma palavra do Senhor sobre o seu filho gêmeo mais novo. E sabe o que que isso trouxe para esta mãe? Uma loucura de que ela, ela achou que, que dependia dela, dependia do excesso do seu cuidado, o excesso do seu zelo, para que a palavra de Deus se cumprisse na vida do seu filho. É isso que aconteceu. E isso acabou o quê? Impedindo que Jacó buscasse o Senhor e tivesse as suas próprias experiências com Deus. Atenção às mamães da sala. Cuidado com o excesso de zelo, com o excesso de amor. Deixa seu filho buscar a Deus. Ensine seu filho a buscar ao Senhor.
Amém? Abram comigo em Gênesis, ainda em Gênesis. Gênesis capítulo 25. E o versículo é o 23. Obrigado pelas escrituras, Pai. São tão deliciosas de ler as palavras que ali foram agrupadas para dar entendimento. Em nome de Jesus, eu te louvo pela Bíblia, Pai. No texto de Gênesis, capítulo 25, versículo 23, diz o seguinte: Disse-lhe o Senhor: duas nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será o mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Olha isso, gente. Que palavra poderosa. Aí a mãe dele achou que tinha que preservar o filho para que aquela palavra se cumprisse. Então, nós percebemos que Jacó era muito apegado à sua mãe. E isso contribuiu para o quê, gente? Isso contribuiu para que ele não amadurecesse emocionalmente. Embora tivesse idade, tivesse tamanho de homem, ele não era um homem. Ele era imaturo, dependente da mãe, que deveria ser dependente do pai. Amém? Isso tem que ficar muito certo na nossa cabeça. Nossa dependência tem que estar no Senhor. É no Senhor. Esses dias eu estava conversando com o Espírito Santo que eu apoio a minha dependência no meu marido em muitas coisas. E ele me chamou a atenção para isso. A tua dependência tem que estar em mim. Em mim. Amém? Outra coisa, abrindo um parênteses aqui, a dependência nossa não é em médico, medicina, remédio, nada disso. A nossa dependência é em Deus, e através de Deus existem coisas das quais nós podemos agrupar um processo de cura também. Amém? Mas foi só Jacó sair de casa, gente. Jacó saiu em disparada de casa, debaixo daqueles excessos de cuidado de sua mãe, e ele teve a sua primeira experiência com Deus. Até então, não se tem notícia de que Jacó tivesse outra experiência antes dessa, que nós vamos ver em Gênesis capítulo 32, versículo 12 ao 22. Esteja certo de que eu farei prosperar e farei os seus descendentes tão numerosos como a areia do mar, que não se pode contar. Ah, não é esse texto aqui. Depois eu vejo o texto. O texto que eu quero trazer é assim, ó, quando ele viu, ele dormiu, ele viu a escada, certo? vinte e E ele, oito isso, obrigada. E ele viu aquela movimentação dos anjos, certo? A movimentação dos anjos, daí ele fez um combinado com Deus. Olha, você vai me proteger, me leve em segurança, me proteja, que eu vou devolver aos dízimos para ti. Essa foi a primeira experiência que Jacó teve com Deus. A primeira experiência. Antes disso, Jacó não teve nenhuma experiência com ele. Não tem nenhum relato de experiência de Jacó com Deus antes dessa. E ele faz um combinado com Deus ali. Um combinado. E eu pergunto para você hoje, como é que estão as tuas experiências com Deus? Como estão os teus combinados com o Senhor? Como tem sido isso? Amém? Então, Jacó, queridos, ele vai para uma terra distante, vocês conhecem a história, ele forma sua família, não é imediato, a gente sabe disso, mas ele forma sua família, ele constrói seu patrimônio e ele retorna para a terra que outrora havia fugido. E tem esse texto que eu li de forma errada, mas, né, a gente aproveita todo, até o erro, que ele estava fugindo do irmão. Aí ele volta para aquele combinado com Deus. Ó, o Senhor disse que ia me fazer, que ia me cuidar, me proteger, me fazer próspero, então me livra do meu irmão. Outra experiência com Deus. Certo? Então, queridos, essa ruptura com a família fez Jacó amadurecer. Entretanto, havia algumas arestas
em sua alma contra o desafeto que seu pai provavelmente sentia por ele. Não está escrito que ele não gostava ou tinha desafeto por Jacó. Está escrito ali que ele tinha um pouco mais de afeto por Esaú, porque ele era da caça. Amém? Mas para Jacó isso não foi bom, isso ainda permaneceu. Apesar da maturidade que ele desenvolveu, tinha questões ainda no seu coração, certo? Que provavelmente ele nem sabia que tinha. Então, o que que ele faz, gente? Ele reproduz, ele Ctrl+C, Ctrl+V, ele reproduz o excesso de zelo que ele recebeu da sua mãe para o seu filho José, certo? Na mente dele, ele pensa: eu não recebi afeto do meu pai do jeito que eu gostaria, mas eu recebi da minha mãe, então eu vou fazer isso com os meus filhos. Só que ele fez só com um filho, ele fez só com José, esse excesso de afeto. Isso vem de uma alma desfragmentada, queridos. Quando nós temos a nossa alma desfragmentada, a gente reproduz o erro. A gente continua reproduzindo o erro. Ou a gente faz totalmente o inverso. Isso significa uma alma desfragmentada que ainda não teve conserto. Então, Jacó, muito provavelmente, ele tinha desejo de que fosse amado pelo pai, e esse para ele tinha sido um padrão que não tinha sido acertado, que não tinha sido realizado pelo seu pai, então ele tenta fazer de uma forma totalmente equivocada. Então, José, o alvo do amor excessivo do seu pai, acabou fazendo dele mimado, certo? Concorda comigo? José era mimado. E fez o quê? Ele ser odiado pelos seus irmãos. Isso contribuiu para que José não tivesse experiências com Deus. Vocês viram experiências de José com Deus nesse período de excesso de amor com seu pai? Não tem. Então, tanto para Jacó quanto para José, queridos, Deus havia estabelecido planos redentivos que necessitava de maturidade emocional e espiritual, mas o excesso de afeto acabou naufragando essa maturidade. Certo? Concordam comigo? Mas os planos de Deus jamais poderão ser frustrados, não é mesmo? Queridos, o governo exercido por alguém imaturo tem o fracasso como resultado. Os planos de Deus não fracassam. Concordam? Os planos de Deus não fracassam. Jacó havia sido separado para gerar uma nação. E José havia sido separado para ser governador. E para o que você foi separada? Para o que Deus te separou? José, queridos, recebeu o livramento de morte, mas ele precisou passar por processos injustos a fim de ser aquilo que Deus separou ele para ser. E você? Tem passado por processos penosos e injustos? Os insultos, o assédio, a escravidão fez com que a alma de José fosse submetida ao Senhor, trazendo maturidade e sabedoria. Meus irmãos, o Senhor determina que honremos os nossos pais, amém? É o primeiro mandamento com promessa, inclusive. Entretanto, nós não podemos colocar os nossos pais no lugar de Deus. E isso não é só sobre os pais, isso é sobre todas as coisas, todas as circunstâncias não podem estar acima de Deus. Abram comigo um texto muito poderoso e muito de instrução acerca desse tema que a gente está trazendo sobre os pais. É Mateus. Mateus, livro de Mateus, capítulo 12. E os versículos são do 48 ao 50. É o próprio Jesus que está falando isso, gente, não sou eu,
Não estou inventando isso, tá? As escrituras dizem isso. Jesus disse assim: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus, este é meu irmão e minha mãe. Amém? Forte, né, esse texto, não, gente? É muito forte. Jesus, ele não desrespeitou, ele não desonrou a sua mãe. Tampouco não fez dela uma divina, além daquilo que ele estava fazendo. Porque aquilo que ele estava fazendo era a vontade de Deus. Ok? Então, o que que nós temos que entender aqui, queridos? E coloque amor nas minhas palavras. Por favor, coloquem amor nas minhas palavras. Os cristãos, eles pertencem, queridos, a uma nova família, a uma família espiritual, que se deve amar como amamos a nossa mãe e os nossos irmãos. Entenderam, queridos? Jesus estabeleceu um ponto muito significativo acerca disso. E o ponto aqui que eu quero trazer é: se não amarmos mais a Deus do que amamos os nossos pais e outras coisas que detêm o nosso amor e o nosso afeto, é muito provável que Deus nos coloque em processos que nos faça amá-lo e confiar nele de todo o nosso coração, sem esquecer que o amor ao Senhor nos faz maduros. E tudo isso aqui que eu estou dizendo, gente, eu estou estabelecendo um ponto, eu estou fazendo uma introdução daquilo que o Senhor deseja fazer para cada um de nós, que ele vai colocando cada um no seu devido lugar. O tempo que se chama agora e hoje, nós temos que estar posicionados em um lugar. E às vezes as nossas fraquezas e desfragmentações e imaturidade atrasam isso, os planos de Deus, e Deus não permite que isso aconteça. Amém? Glória a Deus. Por isso que Jesus estabeleceu aquele ponto ali. Então, todos esses acontecimentos injustos para José acabaram que forjando este jovem a se tornar o governador do Egito. Para termos ideia, hoje seria como o presidente dos Estados Unidos, o que era o Egito naquela época. José não apenas livrou o Egito da fome, mas ele salvou a sua família. Amém? E com todo respeito, querido, se ele tivesse permanecido junto com o pai, ele não teria sido governador do Egito. Ele continuaria sendo o mimadinho, filhinho bonitinho do papai. Amém? Isso aconteceu porque os planos de Deus era fazer com que José fosse um poderoso. Aqui começa a palavra, gente. E glória. Aqui começa a palavra. Os planos de Deus era fazer de José um poderoso antídoto para a injustiça, para trazer uma arma poderosa contra a sepultura promovida pelo inimigo. E esse antídoto de José foi feito através dos seus filhos Manassés e Efraim, que talvez sem esses processos todos eles nem teriam nascido. Não sabemos. Amém? Os planos de Deus, além de trazê-lo como governador, era torná-lo um antídoto para as armas do mal. Para as armas do mal. Olha só. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor faz na nossa vida. Aleluia. Abram comigo em Gênesis, por favor. Gênesis 41, capítulo 41. E os versículos são
51 e 52. Obrigado pelas escrituras, Eterno. Obrigado pela tua palavra, que nos lava por dentro. Aleluia. Versículos 51 e 52 do capítulo 41 diz assim: Ao primeiro José deu o nome Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e de toda a casa de meu pai. Segundo, ao segundo filho chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Uau, que tremendo, hein? Mas ele estava com dodói no coração ainda. Mas isso é palavra para outro dia. Amém? Embora o mais velho fosse o Manassés, Jacó acabou abençoando Efraim primeiro. Ele cruzou as mãos, lembram disso? Ele cruzou as mãos e abençoou o mais novo no lugar do mais velho, como ele sendo primogênito. Pois essa foi a vontade do Senhor. Deus derramou em Efraim uma unção para destruir os comandos do maligno e influências destruidoras do trono da maldade que opera no mês de outubro. Solta um glória aí, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, isso é real. Isso é sério. Isso é real. Deus não faz nada errado. Ele não faz nada de forma antecipada nem atrasada, ele faz no tempo certo. E embora a ordem de nascimento fosse uma, a ordem de batalha foi outra, por conta de coisas que o maligno tenta investir contra os filhos de Deus. Aí Deus sempre dá um antídoto para os seus filhos. Quando Deus, o Criador, criou e gerou todas as coisas, ele colocou uma legislação. Ele colocou uma lei para que cada coisa que ele criasse, que ele criou, além da lei, ele também colocou anjos para cuidar, mas todas têm um limite, têm uma forma de ser estabelecida, certo? E esse anjo foi colocado, pelo menos um, foi colocado para que isso não saísse da vontade de Deus. E nós também sabemos, prestem atenção, que isso é muito sério e vai trazer muitas respostas para vocês. Nós sabemos que todas as operações espirituais são realizadas através de anjos, certo? Certo ou não? Certo, né? Abram comigo lá em Jeremias, livro de Jeremias. Vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Livro de Jeremias, capítulo 5. Obrigado pelas escrituras, Senhor. Louvado seja o teu nome. E o versículo é o 22. Acaso vocês não me temem? Pergunta o Senhor. Não tremem diante de minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassar. Ou seja, isso é uma lei, é um decreto. E ele colocou um anjo ali para cuidar. Amém? Provérbios 8, não precisa abrir. Provérbios 8, a partir do 22, fala muito sobre isso também. Fala sobre a sabedoria, inclusive, né? Segunda Samuel 24, 16 fala sobre isso. Segunda Reis também tem texto. Salmos 34 também fala sobre isso. Salmo 91, ele deu ordem aos anjos para que tirassem a pedra de tropeço. A Apocalipse capítulo 7 também tem outros textos que falam sobre a determinação acerca da legislação de cada coisa que foi criada e de um anjo para estabelecer o cuidado protetivo para que não seja quebrada essa lei. Amém? Esquentando a mensagem. Ah, glória. Quando Satanás caiu, gente, todo mundo crê que Satanás caiu, né? Que era Lúcifer, caiu, virou Satanás. Amém? Ele levou consigo muitos anjos, certo? E a cada anjo caído, ele tinha uma posição no reino. Amém? Ele tinha uma posição.
e ele continua nessa posição. Vocês sabiam disso? O anjo caiu, mas ele não perdeu a posição. Porque Deus, ele não toma de volta o que dá, gente. Deus não é igual nós humanos, que a gente rompe com a pessoa, me dá meus presentes tudo aqui que eu te dei. Deus não é assim, tá, gente? Deus dá presente, dá função, e ele, mesmo que você não queira mais ele, você vai continuar naquilo ali, porque depois ele vai ver no final, lá no julgamento, tá? Ele vai deixar você fazer o que você quer. Aí depois ele vai dizer assim: ei, vem cá, vamos conversar agora. É isso que ele fez também com os anjos. Isso não sou eu que estou falando, isso está escrito. Romanos 11:19 diz: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Amém? Irrevogáveis. Então, um monte de anjo caiu e eles continuam nas suas mesmas posições. Amém? Tá, mas o que que isso quer dizer, Fabiana? Eu não estou entendendo essa salada. Primeiro é Jacó, José e antídoto, e a hora anjo caído, mas vocês vão entender o que eu estou falando. Em nome de Jesus. Os astros foram criados por Deus, amém? Concorda comigo? Sol, lua, tudo que existe foi criado por Deus. Tudo. Tendo seus limites para permanecerem no seu devido lugar. E tem anjos cuidando disso. Amém? Em Deuteronômio, não precisa nem abrir. Deuteronômio, capítulo 4, só anota o texto para ler depois. Capítulo 4, versículo 19, diz assim, ó. E para que, ao erguerem os olhos ao céu e virem o sol, a lua, as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Amém? Isso aqui, gente, originou, sabe o quê? Signo. Então, quando os anjos caíram, os anjos que cuidavam dos astros, que estavam junto de Lúcifer, que caíram, junto com Satanás e seus comparsas, o que que eles fizeram, né? Eles fizeram o povo adorar os astros. Atrás de cada astro, gente, tem uma deidade, tem o quê? Um anjo caído, né? Um demônio, gente. E isso chama trono da maldade, um signo, ok? Não precisam abrir, mas guardem o texto para que vocês leiam depois. É Jó, capítulo 3. Não, é capítulo 38, desculpe. Não sei por que que eu anotei tudo errado esses textos, gente. Olha a misericórdia. 38, versículo 32. Ainda bem que eu sei de cabeça esse, pelo menos, né? Versículo 32 e 33. Que diz assim: pode fazer surgir no tempo certas constelações ou fazer sair a ursa com seus filhotes? Você conhece as leis dos céus? Você pode determinar o domínio de Deus sobre a terra? Essa é uma conversa entre Deus e Jó, que ele fala sobre a influência das constelações. Ou aqui nós não sabemos que os agricultores eles plantam conforme as estações. Ele não planta conforme a lua. Ah, isso aqui é a lua para plantar tal coisa. Não, na primavera se planta tal coisa. Isso é uma determinação de Deus. Deus estabeleceu essas coisas, né? Tem influência, amém? Concordam comigo que tem influência? Tem. Então, sabemos, queridos, que o mundo jaz no maligno. E não seria diferente acerca das constelações, acerca das influências malignas de anjos que se tornaram demônios. Então, sabendo dessas coisas, sabemos que nós entramos num mês cujo trono da maldade é chamado Libra. Amém? Libra. E a deidade que atrás de Libra é Temis, a deusa da justiça. Ela está vendada. Ela tem uma espada na mão e na outra mão ela tem uma balança que se refere a pesar as coisas, né? E ter equilíbrio, né? E nós sabemos
que isso significa um derramar de injustiça sobre a terra. Aprendemos sobre isso no curso de frutificação, amém? Deus não deixou com que os seus filhos sofressem. Não. Ele liberou antídotos e socorro aos filhos que se dedicam em buscar crescer em conhecimento, sabedoria, graça e estatura nele. Queridos, isso pode até parecer meio estranho para vocês que estão ouvindo isso a primeira vez, mas creiam no que eu estou dizendo. Creio. A nossa vida não é apenas só o que olhamos, que com nossos olhos conseguem enxergar. O mundo espiritual é muito superior ao mundo natural. E nós só nos daremos conta disso ou se o Senhor abrir os nossos olhos espirituais para vermos, ou no dia que formos recolhidos, estivermos com o Senhor na eternidade. Então, todas essas coisas têm fundamento e todas essas coisas estão nas Escrituras. E todas as coisas ruins de Satanás, Deus deu um escape. Porque Jesus veio para que tivéssemos vida, e não apenas vida, mas vida abundante. Amém? Então, para a injustiça desse trono da maldade, Deus levantou José. Amém? José, que sofreu todas as injustiças do mundo. Fora ele, só Jesus, né, gente? José sofreu essas injustiças e ele se tornou uma arma poderosa para atacar esses comandos malignos. José na vida de Efraim. A vida de Efraim traz multiplicação. Ele tem uma unção de multiplicação. Ele tem uma unção de dupla honra, de dupla multiplicação. O nome Efraim significa Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Fabiana, temos Jesus agora, sim. Nos salvou, amém? Nos trouxe o perdão, rasgou o véu, nós temos acesso, mas para todas as outras coisas nós temos todas as escrituras à nossa disposição para nos darmos escape e entendimento sobre tudo aquilo que vivemos. Amém? O sofrimento, queridos, resulta de uma injustiça, certo? Ou até de um sentimento de injustiça. Nós ficamos num sofrimento. Mas o Filho de Deus não responde mal por mal, amém? Ele não se vinga. Ele não faz as coisas da sua cabeça. Até trago um testemunho breve aqui sobre esse negócio de responder mal por mal para os irmãos aqui. Aconteceu uma situação no ministério de intercessão, que eu participo, e tem algumas moças maravilhosas aqui que também participam desse mesmo ministério de intercessão, que estou me referindo, que é o Atalaias. Aconteceu uma situação que me deu vontade de responder à altura a determinada pessoa, mas como filha de Deus, eu me calei e esperei no Senhor o que eu deveria fazer em relação àquilo. Então, é esse o comportamento do Filho de Deus. Eu gostei de ter me calado? Não, gente, porque a minha alma queria chegar e fazer outras coisas. Mas um filho de Deus espera. Um filho de Deus aguarda. Um filho de Deus é dependente do Espírito do Senhor. Então, o filho de Deus não responde mal por mal. Um filho de Deus sabe o que o Senhor nos faz prosperar. É o Senhor que nos faz prosperar. E eu não me refiro apenas a uma prosperidade financeira. Eu me refiro a uma prosperidade integral de todas as nossas facetas. E o filho de Deus sabe que Deus o faz prosperar na terra onde tem sofrido. Nesse mês, frutificamos. Nesse mês, temos porção dobrada. Nesse mês, se escolhermos entrar num ambiente de plenitude, nós receberemos aquilo que o Senhor separou para os filhos que estão
compenetrados, estão prestando atenção, estão vigiando. Eles saem da atmosfera de injustiça e entra nesse ambiente de frutificação. Amém? O Salmo 23, não precisa abrir, nós conhecemos de cor esse salmo. Gente, Davi, ele só teve descanso das guerras quando ele estava já no final de sua vida. Certo? Concordam comigo? Ele foi um Deus, ele foi um rei guerreiro. E ele fez esse salmo como se tudo tivesse a mil maravilhas, mas não estava. Ele estava sob tensão. Desde quando ele foi ungido para ser rei, a vida dele foi tensão em cima de tensão. E ele diz: o Senhor me leva para pastos verdejantes. Eu tomo águas cristalinas, porque é o Senhor que me leva. No vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. E isso se refere a um ambiente. Isso é Shalom do Senhor. Eu estou sob pressão, sobre uma pressão que eu não consigo resistir, mas eu decido não responder mal por mal. Eu não decido justiça própria, eu não decido responder à altura. Eu decido entrar nessa Shalom do Senhor, do Salmo 23. Eu decido, eu tomo uma decisão de dizer que eu pertenço ao Eterno e tudo que Ele separou para mim eu agradeço, porque está escrito: em todas as coisas glorifiquem ao Senhor. Está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um convite a entrar no descanso do Senhor. Neste mês, decidam entrar no descanso do Senhor, porque senão vai sofrer injustiça. Escrevam o que eu digo. Este mês é um mês de injustiça, mas decidam entrar na Shalom do Senhor. Amém? Eu estou quase encerrando. A bênção que Jacó concedeu a José é repartida entre os seus filhos Manassés e Efraim. Isso está em Gênesis, capítulo 49, do versículo 22 ao 26. 22 ao 26. Obrigada pelas escrituras. Se vocês quiserem acompanhar, amém. Não precisa, eu vou ler. José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro, aleluia. Com rancor, arqueiros, olha aqui as chaves, gente. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis, para atirar pela mão o poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de seu pai, que ajuda você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus. Bênçãos que da fertilidade e do quê? Da fartura. As bênçãos de seu pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas. Que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça da Irânia, da Meili, da Moa, da Suzana, da Sara, da Gisele, da Ana Xavier, da Josi, da Angélica, da Joyce, da Miriam, da Jaque, da Grazi, da Luciene, do Rony, da Geni, da minha mãe, da Sofia, da Áurea, do Iago, da pessoa que está usando o Galaxy J2 Prime. Repousem na minha cabeça também, sobre a fronte daquele que foi separado entre os seus irmãos. Aleluia! Por essa razão, os filhos de Deus devem buscar a maturidade
e servirem ao Eterno para que sejam bênção na vida dos demais irmãos. Assim como Jacó e José foram colocados por Deus para serem bênçãos. Queridos, se vocês não estão maduros, eu digo para você, vai haver prensa, vai ter processo. Porque Deus quer que você esteja forte como uma rocha para suportar aquilo que Ele estabeleceu na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém, queridos? E nessa força, e nesse entendimento, e nesse espírito, nós vamos celebrar ao Eterno, nós vamos celebrar o Eterno com o memorial da ceia. Amém? Entendendo que grandes coisas Ele tem feito, e nós estamos muito alegres. Dizendo mais, agindo Deus, quem impedirá? E não são meras palavras, gente, isso é verdade. O plano de Deus não vai ser frustrado, nem pela nossa vontade, nem pela nossa vontade. Deus vai fazer. E se você não deixar, se você não soltar a corda, vai ferir sua mão. Amém? Pegue seu pão, queridos. Pai, eu decido hoje entrar no teu descanso. Eu decido hoje entrar nesse lugar chamado plenitude. Eu decido hoje não olhar para o meu problema, não olhar pela injustiça, não olhar para todas as coisas adversas que têm acontecido na minha vida. Eu decido hoje olhar para ti. Eu decido hoje olhar para ti. Eu decido hoje cumprir na integralidade o meu objetivo, o meu processo, a minha missão, a qual o Senhor me conferiu. Não importa o que aconteça. Essa é a tua vontade e que ela se cumpra na minha vida e na vida dos meus irmãos. Que se cumpra na integralidade. Aqui tem pessoas, nessa sala tem pessoas que o Senhor separou para edificação de outras tantas e que precisa estar totalmente alinhado para que essas outras tantas recebam alinhamento e as outras tantas, depois dessas tantas, também recebam alinhamento. O plano de Deus vai se cumprir. Obrigada, Pai, por esse entendimento, por essa graça. Nós comemos esse pedaço de pão entendendo que fazemos parte desse corpo, entendendo que essa parcela cabe a nós e a nossa responsabilidade de cumprimento. Aleluia. Glória a Deus. Podemos comer todos. Amém. Glorificando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Peguem o seu suco, queridos. Nós estamos num período de arrependimento, jejum e arrependimento. E eu glorifico ao Eterno por isso na nossa vida. Porque é um tempo que nós ficamos mais sensíveis, nós ficamos diante de um espelho nos olhando, nos enxergando. E neste momento da ceia, nós vemos o quanto somos pequenos. Nós somos poeira. Ele achou graça em nós. Ele mandou Jesus para que hoje nós estivéssemos aqui. E se achamos que sofremos, nós temos que repensar, porque isso tudo foi sobre Jesus, não foi sobre nós. A ira que era para nós foi sobre ele. Então, nós não sofremos, nós passamos por processos para sermos quem já somos na eternidade. A escolha é nossa. Deus é cíclico. Se nós não passarmos nesse ciclo, não formos aprovados nesse ciclo, haverá outro, e outro, e mais outro. Então, com esse entendimento de hoje, essa consciência aumentada hoje,
Nós agradecemos a possibilidade de estarmos celebrando a ceia do Senhor, entendendo que o suco aponta para a nova e eterna aliança, e que Ele, por favor, nos purifique de todo o nosso pecado. Glória a Deus. Podemos beber todos. Glória a Deus. Aleluia.